Doutor, agora uma questão de ordem prática para a gente começar a desmistificar. Sim. O overpants aumenta o pênis e se aumenta, quanto é? Vamos E lá. quanto pode, né? Qual é o limite disso? O céu é o limite? Aumenta, sim, principalmente o diâmetro, né? Em relação ao comprimento, que muita gente tem dúvida, eu sempre falo que, na verdade, ele passa a impressão de aumento, na verdade, ele relaxa a musculatura. Né? A gente faz a toxina e o pênis fica mais longo, deixa de ficar... Às vezes tem aquele pênis que está meio embutido ali e a gente consegue externalizar. Deixa eu voltar essa informação Sim. aqui. Vou traduzir isso para a galera entender. Então, as mulheres vão ter dificuldade para entender isso, tá? Uhum. Então, o pênis, beleza, tem aquela parte externa e tem uma parte realmente que fica ali interna, né? Para dentro. Isso. Então, o que você faz é pegar essa parte que tá ali e trazer para fora, tipo, que puxar ela? É mais ou menos isso. Às vezes ele é muito encolhido, né? Porque toda aquela musculatura peniana, vamos dizer assim, deixa ele encolhidinho. Então, a gente relaxa essa musculatura e o pênis é como se ele saltasse um pouquinho ali para fora. Consegue né? tirar o quê? Um centímetro? Olha, o último paciente que eu medi do retorno, ele teve 3 centímetros. Caralho! Foi bastante. Eu posso me atrever agora um pouco? Deve. Como se tivesse meia bomba. Isso, Esse aspecto. Exatamente. Ele tá tímido lá, você vai lá e puxa, Sim, não. aqui. tanto é que na consulta, obviamente, com autorização, eu mostro algumas fotos, né? Claro. Para quem tá ali na consulta. Eu já vi. É verdade. E aí tem gente que fala, não, mas esse aqui tá meio ereto, né? Tá meia bomba. Eu falo, não, gente, tá flácido, tá normal. Sim. Falei, só que como ele está mais externalizado, tá mais relaxado, porque quando a gente fala, fez botox no pênis, todo mundo pensa, botox paralisa músculo, o pênis não vai subir. É o contrário, ele vai facilitar, inclusive, a circulação para dentro do pênis. Tanto é que a toxina botulínica ela é muitas vezes utilizada para disfunção erétil. Não é o objetivo da técnica, mas tem relatos de pessoas que falam, olha, sabia, a ereção melhorou muito depois. Eu já ouvi Né? alguma coisa sobre. E aí, então, a gente aumenta o comprimento e o diâmetro com ácido hialurônico. E aí, tem a pele flácida, tem a sobra da pele. Aí, nós utilizamos o bioestimulador. Aí, eu utilizo um bioestimulador de colágeno que as mulheres sabem muito mais por conta da aplicação facial, os homens nem tanto. Mas o bioestimulador, vamos dizer assim, ele dá um ganho, entre aspas, mais definitivo. Porque é um colágeno novo. Então, esse colágeno ele vai dar esticada na pele, ele vai volumizar. E esse colágeno, quanto que ele vai durar? O quanto o paciente se cuidar, que é um colágeno novinho. Se ele toma bastante água, tem uma boa alimentação, né, vai preservar aquele colágeno. Em relação ao quanto que aumenta, né, em comprimento, em média é de 1 a 2 centímetros, mas pode ser mais. Eu tive paciente que teve 3. Diâmetro é mais ou menos isso do céu é o limite. Enquanto tiver espaço ali para a gente colocar o preenchedor, eu já tive paciente que teve assim, ganho de 6,5 centímetros de diâmetro. É bastante coisa. Mas você fala, 6 centímetros não é... Eu falo, gente, 6 centímetros de diâmetro. Eu falei, isso é muita coisa. Nossa, é muita coisa. E, de fato, muda completamente. Assim, a pessoa chega de um jeito na clínica, no retorno já volta com sorrisão. Uma coisa, tem relatos dos parceiros, dos pacientes? Nossa, olha que coisa interessante. Eu acho que eu preciso começar a Pois vasculhar mais tá, isso. né? Não, eu tenho relato sim, porque alguns vão acompanhados, né? E aí tem... Essa semana também... É que como eu faço muito, toda semana tem um retorno ali. E aí tem um que falou, não, minha namorada tava doida para experimentar, porque ela queria experimentar. E assim melhora, porque a atitude do cara ali vai mudar muito. Porque a forma como ele se enxerga muda. Então, é a atitude dele que muda. Às vezes, não é nem a questão do diâmetro. Óbvio que tem, que aumenta o atrito. Mas a postura dele na hora da relação, né, é outra. Então, isso, obviamente, reflete na qualidade. Que daí a gente volta lá no início da conversa, né? Aceitação, bem-estar. Isso, bem-estar. Como acompanhante, eu sinto que os homens têm mais dificuldade com a questão de tamanho do que diâmetro. Sim. O que é uma loucura, na minha opinião, porque as mulheres precisam muito mais de diâmetro do que de
as mulheres. E aí, claro que também vai depender do público. Mas os homens héteros que se preocupam com questão de tamanho vão nessa pegada de tamanho e não de diâmetro. E eu fico tentando explicar que não, é o contrário. O que mais procuram lá? A preocupação maior é com tamanho ou diâmetro? A maior preocupação é com o diâmetro. Mesmo porque a pessoa já vai meio assim que preparada, né? Como no Instagram eu tenho muito conteúdo informativo, então as pessoas já sabem que o maior objetivo da técnica é o diâmetro. Mas tem vários estudos também que falam que a maior preocupação dos homens é com o diâmetro. Engraçado, tem estudos que falam que 70% dos homens gostariam de mudar o tamanho do pênis. Eu fiquei, assim, abismado quando eu li isso. Eu falei, gente, eu não imaginava que era tanto, né? Então, sim, 70% dos homens, se pudessem, fariam alguma modificação no tamanho do pênis. Eu achei isso incrível, né? Consigo imaginar, assim, porque realmente é muita reclamação sobre isso. Uhum. Agora, uma curiosidade de coisas mais burocráticas ali para fazer esse procedimento. Quem vai lá fazer uma consulta, tem alguma... Você passa algum pré-exame? Tem alguma contraindicação? Uhum. Olha, precisa estar bem de saúde. Então, pode ser que se o paciente tiver diabetes, precisa estar compensado. Se for hipertenso, precisa estar compensado. Estando bem de saúde, pressão normal, não pode ter alguma doença autoimune. Então, se tiver alguma doença autoimune, isso é tanto para íntimo quanto para facial. A gente tem que ter esse cuidado, né? E não pode ter nenhuma infecção ali no local da aplicação. Então, se ele tiver com alguma dermatite, alguma inflamação, algum processo infeccioso, a gente espera aquele processo se resolver, trata aquele processo e depois faz o procedimento. E imagino que seja com agulha essa aplicação. Tem um anestésico? Sim. Na verdade, não é feito com agulha, é feito com cânula, né? É um pouquinho diferente a cânula da agulha. A cânula, ela não corta, ela não tem a ponta afiada. Então, eu faço os pontos anestésicos e aí eu entro com a cânula. E muita gente se assusta porque a cânula é maior, é um pouquinho mais grossa. Fala, meu Deus, fala, gente, cânula é muito mais confortável e muito mais seguro do que a agulha. Existem algumas técnicas fora do Brasil, eu já vi, que se fazem com agulhas, em livros, só que é extremamente arriscado com agulha. Então, a cânula, a gente não tem o perigo de ir para uma camada que não deve, né? O trauma é muito menor, então menos chance de ficar com edema, com inchaço, ou ficar roxo, né? Falando numa linguagem mais didática. E é muito mais confortável. Tanto eu estava até comentando aqui antes de começar, perguntar, mas dói? Eu falo, gente, às vezes eu termino o procedimento e o paciente pergunta, nossa, mas já acabou? Né? Óbvio que depende da sensibilidade de cada um, mas é bem tranquilo mesmo. E feito com anestesia. Tá? Que interessante. E o pós-operatório, pós-procedimento, como é, doutor? Esse é o que dá mais, dá mais questões, assim, porque o pessoal fala, gente, o pessoal não aguenta ficar, assim, 10 dias sem atividade sexual, porque é o mais importante. Quer usar o brinquedo de 10 novo, a 15 né, dias. doutor? Poxa. Todo mundo fica empolgado, né? Sim. Eles falam, meu Deus, não vejo a hora de utilizar. Falando, calma, espera um pouquinho. Então, assim, são 15 dias, de 10 a 15 dias de repouso sem atividade sexual. Então, não pode masturbação, sexo oral, penetração. Essa é a parte que eu percebo que é mais difícil. Nossa. Para os pacientes. Eu 15 falo, gente, dias sem uma brincada. Nem a brincadeira solo. Não nada. pode. A solo, eu costumo liberar assim com 7 dias. Só que eu sempre digo, não fique empolgado. Né? Não fique muito empolgado, porque o material tem que ficar ali com delicadeza. Foi rapidinho, mas valeu a pena, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e seguir o Acompanhadas e o Fatal Model nas redes sociais.